Elimine agora mesmo estes 5 ingredientes e desinflame todo o seu corpo. E se eu te dissesse que sua barriga inchada, suas dores nas articulações e esse cansaço que nunca vai embora têm uma mesma origem? E não estamos falando de algo complicado nem de uma doença rara. Apenas de 5 ingredientes que você consome todos os dias sem perceber. Você teria coragem de eliminá-los por uma semana e ver o que acontece? Hoje, vamos não apenas revelar quais são esses ingredientes, mas também explicar por que eles inflamam seu corpo, como afetam sua saúde a longo prazo e de que maneira você pode substituí-los sem dificuldade. A inflamação crônica é como um fogo lento queimando dentro do corpo sem que a gente perceba logo de cara. Está por trás de sintomas tão comuns como dores nas articulações, fadiga persistente, digestão pesada, erupções na pele e declínio mental. O mais alarmante é que muitas pessoas convivem com esse estado inflamatório por anos, sem saber que é ele a raiz do seu mal-estar. Embora fatores como genética e idade tenham influência, a verdade é que a principal causa está na alimentação diária. Os 5 ingredientes que vamos mostrar hoje não apenas provocam esse estado inflamatório, como também impactam diretamente em condições como diabetes tipo 2, obesidade, Alzheimer, doenças cardiovasculares, artrite reumatoide e envelhecimento precoce. A boa notícia? Você não precisa seguir dietas rígidas nem contar cada mordida. Basta fazer algumas mudanças inteligentes para perceber uma diferença real. Primeiro ingrediente que você deve eliminar: as farinhas refinadas. Talvez você não esperasse por isso, mas este é um dos principais inimigos invisíveis da sua saúde diária. Está tão presente na alimentação moderna que quase parece inofensivo, mas não é. Estamos falando das farinhas brancas ou refinadas. São aquelas usadas para fazer produtos tão comuns quanto o pão branco de cada manhã, massas tradicionais, bolos industrializados, biscoitos embalados e praticamente qualquer alimento assado que você encontra nas prateleiras do supermercado. Sua presença é tão constante que provavelmente você os consome sem pensar muito, talvez até acreditando que fazem parte de uma dieta normal. No entanto, o que esses produtos têm em comum é preocupante. Foram processados até o ponto de perderem grande parte dos seus nutrientes essenciais. Durante o refinamento, são retiradas a fibra, as vitaminas e os minerais originalmente presentes no grão. O que sobra é um pó branco que, ao entrar no seu organismo, se comporta quase como açúcar refinado. Provoca picos de glicose no sangue, favorece a inflamação celular e altera seu metabolismo. E o mais grave é que esse tipo de farinha não apenas prejudica silenciosamente o corpo por dentro, como também gera um tipo de vício pouco evidente. Já aconteceu de você comer pão ou biscoitos e, mesmo assim, se sentir insatisfeito e com vontade de comer mais? Isso não é coincidência. Esses produtos ativam circuitos de recompensa no cérebro que fazem você querer repetir e repetir. Quanto mais se consome, mais difícil é parar. Um ciclo vicioso. Consumir farinhas refinadas diariamente tem consequências diretas no seu bem-estar. Aumentam a sensação de fome, mesmo pouco tempo após comer. Provocam inchaço abdominal, gases e digestão lenta. Dificultam o trânsito intestinal, causando prisão de ventre ou desconforto ao evacuar. Impedem a queima de gordura, mesmo quando você reduz as porções ou se exercita. A boa notícia é que você pode se libertar dessa armadilha alimentar sem abrir mão do prazer de comer. Existem muitas alternativas reais, saborosas e muito mais benéficas para o seu corpo. Comece escolhendo pães verdadeiramente integrais. Não se deixe enganar pela cor escura. Leia o rótulo e certifique-se de que contenham mais de 90% de farinha integral de verdade. Inclua aveia em sua forma natural, sem processamento. Prefira arroz integral, que mantém a fibra que ajuda a regular o açúcar no sangue. E experimente farinhas mais nobres como a de grão de bico, coco ou amêndoas ricas em nutrientes e muito mais saciantes. Você ama massas? Hoje em dia existem versões feitas de lentilhas, grão de bico e outras leguminosas que, além de mais nutritivas, têm mais proteína e não causam aquela queda de energia depois da refeição. Pequenas mudanças como essas, aplicadas com constância, podem melhorar sua digestão, regular o apetite e aumentar sua energia ao longo do dia. E o melhor, sem sentir que está se sacrificando. Antes de continuar,
Se você está aprendendo com este vídeo, não se esqueça de se inscrever neste canal. Segundo ingrediente: o açúcar adicionado. Vamos começar com um que talvez você já imagine, mas cuja verdadeira gravidade é muito maior do que parece à primeira vista. Estamos falando do açúcar adicionado àquele tipo de açúcar que não está naturalmente presente nos alimentos, mas é incorporado artificialmente em milhares de produtos que consumimos todos os dias. Diferente do açúcar natural das frutas ou de alguns vegetais, o açúcar adicionado se torna um problema quando vira hábito, parte da rotina. E o mais preocupante é que na nossa sociedade atual, é exatamente isso que acontece. A maioria das pessoas consome açúcar em excesso, sem sequer perceber. Agora vamos deixar algo claro. O açúcar, por si só, não é um veneno imediato. O problema não está em um doce ocasional, mas sim na frequência, na quantidade e no efeito acumulativo que ele gera no organismo quando consumido todos os dias. Nesse contexto, o açúcar adicionado se torna um dos maiores responsáveis pela inflamação crônica de baixo grau, um tipo de inflamação silenciosa, constante e progressiva que nem sempre dá sinais visíveis no início, mas que, a longo prazo, está diretamente ligada a doenças graves como diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, distúrbios metabólicos, declínio cognitivo e obesidade. Como o açúcar adicionado causa tantos danos? Glicose em alta. Ao entrar no sistema digestivo, ele provoca um pico rápido de glicose no sangue. O corpo responde com grandes quantidades de insulina para tentar estabilizar, mas, com o tempo, isso causa resistência à insulina e estresse metabólico. Microbiota em desequilíbrio. O açúcar alimenta bactérias intestinais prejudiciais, enfraquecendo seu sistema imunológico, alterando a digestão e contribuindo para inflamações internas. Inflamação celular. Ele ativa rotas inflamatórias em nível celular que, com o tempo, danificam tecidos, órgãos e funções essenciais, muitas vezes sem sintomas visíveis até que seja tarde demais. E o mais alarmante: a maior parte do açúcar que você consome nem sabe que está ali. Ele se esconde sob outros nomes em produtos que parecem inofensivos: cereais, fitness, barras de granola, iogurtes saborizados, molhos prontos, pães de forma, sucos industrializados, refrigerantes, snacks, light, produtos sem gordura e até em alimentos vendidos como saudáveis. O que acontece quando você combina tudo isso ao longo do dia? Seu corpo é bombardeado por picos de glicose, oscilações de energia, inflamação constante e uma fadiga que vira parte da rotina. É um ciclo vicioso. Come algo doce, sente energia por um momento, depois vem a queda e logo o desejo por mais açúcar. Essa montanha-russa química afeta sua concentração, humor, sono, peso e, claro, sua saúde a longo prazo. Como sair desse ciclo sem abrir mão do sabor doce? A chave não é eliminar o doce da sua vida, mas trocar as fontes artificiais por opções naturais e muito mais saudáveis. Aqui vão algumas ideias simples, mas poderosas. Use frutas inteiras como adoçantes naturais. Banana madura, tâmaras e uvas passas oferecem doçura com fibras, vitaminas e minerais. Adicione canela ou extrato natural de baunilha às receitas para realçar o sabor sem açúcar. Gosta de chocolate? Escolha versões com mais de 70% de cacau. Assim, você sente o prazer do sabor sem os danos do açúcar refinado. Aprenda a identificar o açúcar oculto nos rótulos. Se vir palavras como destrose, xarope de glicose, maltose, sacarose ou qualquer coisa que termine em menos, está diante de uma forma disfarçada de açúcar. Fazer essas pequenas trocas pode transformar o seu dia a dia. Você vai perceber mais clareza mental, menos desejos por doce, melhor digestão e energia mais estável. Este é apenas o segundo dos 5 ingredientes que podem estar por trás da inflamação crônica que sabota sua saúde silenciosamente. E o melhor de tudo, você não precisa fazer dietas radicais nem contar calorias. Só aprender a escolher com mais consciência. E você, já sabia disso sobre o açúcar adicionado? Me conta nos comentários, quero te ler. Terceiro ingrediente: os óleos vegetais refinados. Talvez eles não tenham um sabor forte, nem um cheiro marcante, nem uma textura que desperte suspeitas. Na verdade, você provavelmente nem os nota quando os consome.
mas eles estão lá, infiltrados na sua alimentação diária, causando danos silenciosos. Estamos falando de óleos como o de canola, soja, girassol, cártamo e milho. E por que você deveria se preocupar com eles? Porque são um dos ingredientes mais comuns em produtos ultraprocessados, fast food, panificação industrial e em muitos alimentos que se vendem como leves ou saudáveis. Mas além da presença massiva, o verdadeiro problema está em como esses óleos afetam seu organismo no nível celular e metabólico. Esses óleos não são apenas gorduras neutras. São gorduras altamente inflamatórias quando consumidas em excesso e em desequilíbrio. São ricas em ácidos graxos poliinsaturados do tipo ômega 6. Embora esses ácidos sejam necessários em pequenas quantidades para funções específicas, tornam-se prejudiciais quando a ingestão supera e muito há de ômega 3. Em uma alimentação equilibrada, a relação ômega 6 para ômega 3 deveria ser de 1 para 1. Porém, na realidade moderna, essa proporção chega a 20 para 1 ou até mais. O que isso significa? Que nossos corpos estão vivendo em um estado de inflamação crônica, simplesmente pela forma como cozinhamos ou pelos produtos que escolhemos no supermercado. E se isso não bastasse, o problema vai além do desequilíbrio nutricional. Os óleos vegetais refinados passam por processos industriais extremamente agressivos. São extraídos com calor intenso e solventes químicos como hexano, desodorizados para remover seu cheiro natural e tratados com conservantes para durar meses ou anos. O resultado? Um óleo ultraprocessado, pobre em nutrientes, instável ao calor e já oxidado antes mesmo de chegar à sua cozinha. E o que acontece quando esse tipo de gordura entra no seu corpo? Começa uma cadeia de reações inflamatórias. Essas gorduras, ao se oxidarem dentro do organismo, liberam compostos tóxicos que danificam células, tecidos e órgãos. E o pior, tudo isso sem sintomas imediatos. Talvez você sinta apenas inchaço, cansaço após comer, dor de cabeça, prisão de ventre, ou perceba sua pele sem brilho. Mas internamente, o seu sistema imune está em alerta máximo contra algo que não deveria estar ali. Com o tempo, o consumo contínuo desses óleos está relacionado a doenças como artrite reumatoide por intensificarem respostas inflamatórias do sistema imune, diabetes tipo 2 ao prejudicarem a sensibilidade à insulina, doenças cardiovasculares pelo dano direto às artérias, degeneração cognitiva já que o cérebro é extremamente sensível à oxidação de gorduras, sobrepeso e obesidade por influenciarem o apetite e o acúmulo de gordura corporal. Como evitar tudo isso? A solução não é parar de cozinhar, nem ter medo da gordura. É voltar ao natural, ao menos processado possível. Trocar a fonte de gordura na sua cozinha pode transformar a sua saúde desde a base. Aqui estão algumas opções mais saudáveis, sustentáveis e saborosas. Azeite de oliva extra virgem, antioxidante, anti-inflamatório e estável em cocções leves. Ideal para saladas, refogados e até bolos. Óleo de abacate. Tem ponto de fumaça alto, perfeito para cozinhar em temperaturas mais altas. Óleo de coco virgem, com gorduras saturadas de cadeia média, é mais estável para frituras leves e dá um toque especial em muitas receitas. Ghee ou manteiga, clarificada. Em pequenas quantidades, adiciona sabor e resiste bem ao calor. Cozinhe sem óleo sempre que puder. Use forno, vapor, frigideira antiaderente ou caldos caseiros como aliados. Além disso, reduza os produtos industrializados. Muitos snacks, pães, biscoitos e pratos congelados são feitos com esses óleos refinados de baixa qualidade. Leia os rótulos. Se encontrar óleo de soja, óleo de canola, óleo vegetal hidrogenado, margarina, acenda o sinal de alerta. Por mais inofensivos que pareçam, fazem parte do mesmo problema. Lembre-se, você não precisa ser extremo, nem eliminar tudo que gosta. Mas pode recuperar sua energia, desinflamar suas articulações, melhorar sua digestão e prevenir doenças simplesmente mudando o tipo de gordura que usa no dia a dia. Este é apenas o terceiro ingrediente da lista. E como você viu, eliminá-lo ou reduzi-lo já pode representar um divisor de águas no seu bem-estar. Se quiser continuar aprendendo como pequenas mudanças podem transformar sua saúde por dentro, inscreva-se agora e venha com a gente nessa jornada
rumo a uma vida mais consciente, desinflamada e cheia de energia verdadeira. Quarto ingrediente: os aditivos químicos. Pode não soar tão impactante quanto o açúcar ou as farinhas refinadas, mas este talvez seja o ingrediente mais enganoso de todos. Por quê? Porque ele não tem sabor, nem cor chamativa, nem textura visível. Está escondido, invisível. E mesmo assim, pode ser uma das causas mais importantes do seu cansaço, inchaço, mau humor, crises de pele e aquela sensação persistente de que algo está errado no seu corpo, mesmo que os exames não apontem nada. Estamos falando dos aditivos químicos alimentares, compostos sintéticos que a indústria adiciona aos produtos para conservar, luz, dar sabor, cor, textura ou melhorar sua durabilidade, mas que ao entrarem em contato contínuo com o seu organismo, ativam um alarme silencioso que nunca se desliga: a inflamação. Entre os mais comuns e polêmicos estão glutamato monossódico, GMS. Estimula artificialmente suas papilas gustativas, tornando tudo mais saboroso e gerando desejo constante por comida. Presente em sopas instantâneas, salgadinhos, caldos em cubo e fast food. Nitritos e nitratos de sódio, usados para conservar carnes processadas como presunto, salsicha, bacon e embutidos. Estão associados à inflamação e a danos celulares ligados ao risco de certos tipos de câncer. Corantes artificiais, como amarelo número 5 ou vermelho número 40, comuns em bebidas, balas, iogurtes coloridos e cereais infantis, relacionados a alterações de comportamento, hiperatividade e reações alérgicas. Adoçantes artificiais, como aspartame, sucralose e acesulfame K, apesar de não conterem calorias, podem prejudicar a microbiota intestinal, causar desequilíbrios hormonais e aumentar o desejo por ultraprocessados. Conservantes como benzoato de sódio, BHA e BHT, usados em bolachas, cereais, margarinas e bebidas industrializadas, provocam estresse oxidativo e interferem na função celular normal. Talvez você pense, mas se estão liberados pelos órgãos reguladores, não devem ser tão ruins assim. E esse é justamente o ponto mais delicado. O problema não é uma dose isolada. É a exposição constante, dia após dia, por anos. Pequenas quantidades de substâncias que o seu corpo não reconhece como alimento e não sabe processar completamente. Como seu corpo reage a essa carga química diária? Com inflamação. Mas não é uma inflamação visível ou dolorosa. É uma inflamação de baixo grau, crônica e sistêmica, que pode se manifestar de formas sutis, como cansaço mesmo após uma boa noite de sono, dificuldade de concentração ou mente nublada, intestino desregulado, gases, constipação ou diarreia, alergias leves, coriza ou coceira sem causa aparente, alterações de humor, irritabilidade ou ansiedade leve, problemas de pele ou queda de cabelo repentina. Se não for corrigido, esse estado de inflamação se torna terreno fértil para doenças mais graves como diabetes tipo 2, doenças autoimunes, problemas cardiovasculares, deterioração cognitiva e até certos tipos de câncer. O mais alarmante? Você nem percebe que está consumindo esses aditivos. Eles se escondem atrás de nomes como aromas naturais, muitas vezes misturas sintéticas criadas em laboratório, sem açúcar, mas com adoçantes artificiais, baixo teor de gordura, recheado de espessantes, amidos e aditivos, corante adicionado ou aroma idêntico ao natural. O que você pode fazer a partir de hoje? Não precisa ser radical, nem cortar tudo o que você gosta. Basta aplicar 3 atitudes simples e poderosas. Leia os rótulos. Se o produto tiver mais de 5 ingredientes ou nomes que você não consegue pronunciar, pense 2 vezes. Reduza alimentos embalados. Quanto mais um alimento se parece com sua versão natural, menos aditivos ele terá. Cozinhe mais em casa. Você não precisa ser chefe, só retomar o controle do que coloca no prato. Troque bebidas coloridas por água com limão, chás naturais ou sucos sem açúcar. Troque carnes processadas por frango, peixe ou leguminosas. Troque produtos light por comida de verdade. Frutas, vegetais, gorduras boas e sementes. Eliminar.
ou pelo menos reduzir os aditivos químicos, não melhora só a saúde física. Melhora também seu humor, sua clareza mental, sua energia e sua conexão com o próprio corpo. Lembre-se, você é o que você come. E se você enche seu corpo com substâncias criadas para durar numa prateleira, sua saúde começa, inevitavelmente, a se deteriorar por dentro. Este foi o quarto ingrediente inflamatório que talvez você nem soubesse que estava consumindo, mas ao eliminá-lo, você pode recuperar energia, foco e bem-estar sem dietas radicais nem suplementos caros. Quinto ingrediente inflamatório: os amidos modificados e os ultraprocessados que os contêm. Se você chegou até aqui, já entendeu que a inflamação crônica não é um fenômeno misterioso ou isolado. Em muitos casos, ela se constrói todos os dias, na cozinha, no supermercado, na lancheira sem que a gente perceba. E agora vamos falar de um dos ingredientes mais subestimados, mas tão nocivo quanto o açúcar adicionado ou as farinhas refinadas: os amidos modificados. Talvez ao ler amido você pense em algo natural, como batata ou arroz. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, na indústria alimentar moderna, os amidos mais usados não se parecem em nada com sua forma original. São amidos alterados, fracionados e processados com calor, pressão e produtos químicos para cumprir funções técnicas: engrossar, estabilizar, emulsificar, conservar. E como eles aparecem no rótulo, muitas vezes, com nomes disfarçados como amido modificado, fécula de milho modificada, amido pré-gelatinizado, maltodextrina, amido resistente tipo 4, farinha tratada termicamente. E em alguns casos, nem aparecem claramente, pois fazem parte de misturas industriais ou bases alimentares padronizadas. Por que isso é um problema para o seu corpo? Assim como o açúcar refinado, esses amidos têm alto índice glicêmico. São absorvidos rapidamente, provocando picos de glicose no sangue. Forçam o pâncreas a liberar insulina repetidamente, causando desequilíbrios hormonais. Favorecem o acúmulo de gordura visceral a que envolve órgãos internos. E o mais grave, estimulam inflamação contínua que atinge o intestino, fígado, cérebro e sistema imunológico. Onde estão esses amidos invisíveis? Em quase tudo: pães integrais ou light, industrializados, iogurtes líquidos ou sobremesas lácteas, embutidos processados, salsicha, presunto, mortadela, barras de cereal e granola saudável, sopas instantâneas, cremes de envelope, pratos congelados, nuggets, lasanhas, pizzas, snacks saudáveis de supermercado, maioneses light, molhos prontos, creme para café e o mais irônico: muitos desses produtos são vendidos como fitness, zero açúcar ou baixo teor de gordura, mas ainda assim, inflamam silenciosamente seu corpo por causa desses ingredientes ocultos. O que você pode fazer agora? Leia os rótulos com atenção. Se o produto tem mais de 5 ou 6 ingredientes e você não entende a metade deles, pense 2 vezes. Volte ao básico. Prefira caldos caseiros em vez de cremes prontos. Substitua cereais industrializados por aveia de verdade. Cozinhe com raízes e tubérculos inteiros. Dê prioridade à comida feita em casa. Não precisa ser gourmet. Apenas use ingredientes simples, reconhecíveis e minimamente processados. Cuide da sua microbiota. Amidos industriais prejudicam sua flora intestinal. Mas ao consumir fibras reais, prebióticos e fermentados naturais, você pode restaurar sua saúde digestiva. Lembre-se disso. Não se trata de contar calorias nem de viver em dietas extremas. Trata-se de entender o que alimenta sua saúde e o que alimenta a inflamação. Eliminar esses amidos modificados não é moda. É uma forma de tomar o controle da sua saúde. E quando você faz isso, os benefícios chegam rápido. Menos inchaço, melhor digestão, energia mais estável, menos compulsões, mais clareza mental e, acima de tudo, um corpo que para de lutar contra si mesmo. Antes de te mostrar o que realmente acontece dentro de você ao eliminar esses 5 ingredientes inflamatórios, deixa eu te perguntar: essa informação está sendo útil para você? Você já eliminou algum desses alimentos? Responda com um sim ou não nos comentários.
A sua experiência pode ser exatamente o incentivo que outra pessoa precisa para começar. E o que acontece se você eliminar por apenas 7 dias esses 5 ingredientes? Milhares de pessoas relatam melhorias em menos de uma semana. Menos peso e inchaço. Melhor digestão. Menos desejos por doces. Mais clareza mental. Sono mais profundo. Pele visivelmente mais saudável. E não, você não precisa de dietas radicais ou contar calorias. Apenas trocar esses alimentos por opções mais naturais. Isso não é mágica, é o seu corpo reagindo a um ambiente mais limpo. Você tem 60, 70 ou até 80 anos? Ainda vale a pena. Eliminar açúcares, farinhas e ultraprocessados ajuda a frear o desgaste do tempo, recuperar energia e proteger sua autonomia. Não é sobre mudar tudo. É sobre dar um primeiro passo. Seu corpo vai notar e vai agradecer, porque o que você escolhe comer não muda só o seu corpo, muda seu humor, sua energia, sua clareza mental, muda a sua vida. 5 ingredientes a menos e 5 formas novas de se sentir bem, por dentro e por fora. Nos vemos no próximo vídeo para continuar cuidando da sua saúde, um hábito de cada vez.